Estamos começando mais um programa Destaque Social, hoje com a participação do Dr. Paulo Serra, que é médico cardiologista, membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia e também suplente da Câmara de Vereadores aqui de Piracicaba pelo PPS. Tudo bem, Dr. Paulo? Tudo bom, um abraço a todos os ouvintes aí da TV Opinião e do Canal NET e espero poder esclarecer a todos aí os assuntos sobre a saúde no nosso país. Então, estou aí à disposição de vocês. Já que estamos falando então em saúde pública, como anda, né? É um assunto bem complexo, mas como anda a saúde pública hoje no Brasil? A saúde pública hoje no Brasil, eu colocaria numa escala que ela está numa UTI, porque o atendimento, desde o começo de um atendimento num posto de saúde até no hospital de alta complexidade, ele é muito ruim. E por que é muito ruim? Demora o atendimento, não temos vagas suficientes para internar, o paciente fica em filas esperando para realizar um simples exame de sangue, demora dias até meses, ultrassom então nem se fala, tomografia, e quando interna, quando você consegue internar, o atendimento também, você pega uma fila, toda uma sistemática do SUS, que acaba demorando o atendimento e isso complica a saúde pública como um todo. E para piorar, né, o governo, na verdade, ele investe só 8% do orçamento, não é isso, na saúde pública? Isso, que é muito pouco. Deveria ter um investimento muito maior para a saúde, para a educação, para a segurança, que são as bases de uma sociedade, para você ter um povo saudável, com segurança e educação. A partir daí você conquista as outras coisas. Então tem que ter prioridade nesses três blocos, nessas três coisas. E o problema do SUS também está no corpo clínico ou não? É mais um problema estrutural mesmo? O corpo clínico ele é bom, apesar do público achar ruim, que o médico do SUS não vale nada, não sabe nada, ele sabe, tem a mesma formação que todos nós, faz a especialidade, ele é concursado, o sistema como um todo, que ele é ruim, e não no papel, que no papel, se você olhar, o sistema de saúde nosso, ele é um dos mais perfeitos que tem, só que na prática não funciona, é um trampolim muito grande do que é teoria e prática, e na hora que põe em funcionamento não vai, porque é muita burocracia, põe pessoas não habilitadas para gerenciar a parte de saúde e trava. E os recursos são poucos, ele tem que pegar o recurso para outras coisas, porque tem rombo não sei onde, você desvia a verba e não vem o que é necessário para a saúde. Que nem foi esses médicos de Cuba, que o governo federal importou para nós, esse é um dos maiores absurdos que existe na história da medicina do Brasil, e o Conselho Regional, o Conselho Federal já se pronunciou contra, porque não é o problema de número de médicos, e sim de estrutura. Se a gente pegar a nossa realidade em São Paulo, a região sudeste, ela é diferente das demais regiões do país. Por quê? Aqui, por pior que seja, ainda funciona, ainda faz funcionar e tem recurso maior. Mas quando você vai para um estado mais carente, você não consegue nenhum eletrocardiograma, que é uma coisa básica para o cardiologista. Um raio-x, às vezes a pessoa tem que ir para outra cidade para fazer raio-x. Você vai fazer um exame de sangue, uma dificuldade, porque ele colhe aqui e manda para outro lugar, você tem que esperar para vir. Então, não é problema de número de médicos. Por que o médico não vai? Porque ele não tem recurso, ele não tem material para trabalhar fora. Então, fica concentrado. A concentração aqui na região sudeste ela é grande porque aqui a gente trabalha com recurso. Não é o dinheiro que você está ganhando ou de ganhar, porque você vai ganhar em qualquer lugar. Mas é o recurso para você trabalhar, como qualquer outra profissão. Se eu for contratar um engenheiro, eu não der uma fita métrica para ele começar a medir, não tem como ele trabalhar. Com certeza. Então você tem que dar coisas mínimas para você trabalhar e com segurança e qualidade. E o governo não te dá. E aqui em Piracicaba, como que anda a saúde? A saúde aqui em Piracicaba, falando do SUS primeiramente, ela tem problema como o Brasil inteiro está com problema. Mas não é das piores no Brasil ainda.
apesar de estar ruim, ter dificuldades de agendar exames, de atendimento e pronto-socorro, mas ainda funciona alguns setores. Com toda a dificuldade que tem, ainda faz funcionar, mas tem problemas que pode melhorar e que pode fazer muito ainda. Está sendo feito e está tentando fazer melhor. Mas tem problemas, como o Brasil inteiro, como a saúde pública do Brasil, ela tem problemas, e problemas gravíssimos, porque você não pode esperar você é atendido hoje e esperar para depois, não sei quanto tempo, agendar um exame, depois mais quantos meses para você fazer e depois retornar. Não pode, tem que ter seriedade. O próprio Conselho Regional Federal já estipulou metas e períodos de você de atendimento e para você realizar exames e cirurgias. Então tem que ser cumprido. Por que na prática não faz cumprir o governo? Se é ele que ditou as normas e o Conselho Federal ditou junto e ele não faz. Então o problema do Brasil é assim, a lei é para alguns e quando está no governo, ela não funciona e ignora. Então aqui não funciona e não faz ninguém ir atrás para fazer funcionar. Não tentam mudar de posicionamento. Isso, ninguém toma atitude. Sim. Ela existe, mas é para poucos. Então se é particular, ela vai funcionar. Mas é do governo? Você vai processar o governo como? Ele vai levar anos e anos, você já morreu, não tem nada o que fazer e passou. Entendeu? Agora, com relação, isso a gente vê na saúde pública, mas com relação a convênio médico, tem funcionado? Tem sido interessante mesmo hoje você ter um convênio médico no Brasil? É um mal necessário, que resolve o seu problema, entre aspas. Que ele é melhor que o SUS, sem dúvida nenhuma. Você tem um convênio, porque você tem pelo menos um direito e onde recorrer e brigar pessoalmente por aquilo. Que tem as brigas, tem os processos todos, você vê que isso no Brasil todo, os convênios médicos, existem processos e processos, tem muitos que estão bloqueados de comercializar até resolver os problemas. Então ele é um problema de saúde como um todo e o convênio médico ele não está fora disso. Que o Brasil é péssimo em saúde, é péssimo em educação, é péssimo em segurança. Isso num todo, não é só o particular, o SUS, o governo, é como um todo. Mas o convênio, ele é um mal necessário porque você tem para quem você recorrer. Que é o que eu comentei, você vai recorrer no governo, ele te manda de um setor para o outro, fica em vão e a coisa não caminha. Se você tem um convênio, qualquer que seja, você vai na administração, briga, vou abrir um processo e a coisa resolve da noite para o dia. Porque tem alguém por trás que está responsabilizando realmente e não quer que tomar um processo. Sim, eles só limitam algumas coisas, alguns exames, por isso que precisa de processo. Às vezes você tem que recorrer à justiça para conseguir que o convênio... O direito seu que já tem. Sim. Então tem problemas administrativos. Hoje o problema do Brasil ele é econômico. Então o convênio, o que acontece? Ele virou um SUS diferenciado. Ele tem uma arrecadação, paga muito imposto e ele tem que dar a qualidade de acordo com a receita que tem. Entendeu? E isso limita. Então, forma dele tentar gerenciar e ganhar dinheiro em cima do convênio que não era para ganhar, que era para ser criado algumas como cooperativas, que o próprio Conselho de Cooperativas não é para ter lucro, mas a gente vê que na prática ela funciona com um lucro e você aumenta os bens de todos que estão ali, está errado. Ali ele tem que gerenciar para dar qualidade. Só que na hora que vai fazer, eles criam auditoria, você vai resolver um exame, você vai pedir um exame, ele vai na auditoria, leva 3, 4 dias, isso quando ele bloqueia, aí pede uma justificativa para o médico, então ele ganha tempo com isso. Coisas que, se você foi no médico, foi solicitado o exame, a própria justificativa é do médico ter solicitado. Ninguém mais pode bloquear isso. Ele pode bloquear a auditoria, é que eu falo sempre com os colegas, a auditoria é para ver fraude. Se você marcou um exame, cobrou o exame e não fez de forma adequada ou deixou de fazer, ou subfaturou, ou foi mal feito. Essa é a auditoria, mas não auditar conduta médica, que hoje muitos convênios fazem. Eles estão auditando conduta médica, que é errada. Não se pode auditar conduta, porque o médico ele é autônomo. Se você procurou ele,
A responsabilidade do paciente é do médico que atendeu, não é do convênio, não é de ninguém. Ele assumiu aquele paciente. Se ele solicitou o exame, está dentro de um raciocínio clínico que ele fez e é obrigado a fazer. E o cliente tem direito, porque foi solicitado, ele procurou o profissional que está dentro da rede dele e foi solicitado o exame. Então é direito dele. Não tem que ter auditoria. Esse é o meu parecer, que eu acho que é uma das coisas mais erradas que existe nos convênios hoje, entendeu? Da forma com que é feita esse tipo de auditoria. Com certeza, doutor. Nós vamos agora a um minuto de intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos conversando hoje com o Dr. Paulo Serra, que é médico cardiologista e membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Doutor Paulo, eu gostaria de falar um pouquinho agora a respeito das doenças, das doenças cardíacas. A pressão alta, a gente vê que hoje ela atinge um grande número aí, de pessoas da população brasileira. O senhor atribui a pressão alta mais ao ritmo de vida das pessoas ou é a alimentação? É um problema mais voltado para a parte de alimentação? A hipertensão arterial, que é a pressão alta, ela é multifatorial. Desde uma predisposição genética até o sedentarismo, estresse, dieta rica em sódio, bebida alcoólica, tabagismo. Então é uma área muito abrangente que leva a essa hipertensão arterial. A gente classifica a hipertensão arterial como primária e secundária. A primária, o que ela é? É justamente quando você cai com esses fatores de riscos e fatores encadeantes da hipertensão e você não encontra uma doença secundária que levou à hipertensão, que é a grande maioria, em torno de 85%. Então você procura, faz os exames e não tem nenhuma doença que levou àquela hipertensão arterial. Então o excesso de sal, obesidade, sedentarismo, estresse, tabagismo, alcoolismo, isso predispõe você que você tem uma carga genética, essa carga genética predispõe você à hipertensão e ao longo da vida você vai desenvolver se você fizer algum desses fatores de risco para a hipertensão arterial. E os brasileiros ainda consomem, por exemplo, muito sal na alimentação? Consomem demais. Sal e bebida alcoólica. Em excesso. Você tem uma noção, você consumir uma cerveja,
que a gente preconiza, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é no máximo 2 latinhas de cerveja. Não aquele latão, né? Que agora tem um latão lá. Tem o maior. Aquela latinha convencional. No máximo 2 latinhas. Você vai beber vinho, 2 taças por dia. Só que quando você vê que a pessoa que bebe, são engradados de cerveja, não sei quantas garrafas de vinho. Não tem bom senso, né? Não tem um limite. Entendeu? Então o consumo alcoólico, o consumo de sódio, a gente pensa que é só na comida. Não é só na comida. Muitas bebidas tem também. Isso, esses engarrafados, esses de caixinha, de enlatado, ele tem uma quantidade de sódio, que é o sal. Então, a gente calcular tudo que a gente consumir, no final do dia, se você calcular, você tem que dar 2 a 4 gramas no máximo de sódio. Isso vai dar uma colherzinha, 2 colherzinhas de sobremesa, não passa disso. E você consome muito mais, porque você está no arroz, tem no feijão, tem na salada, tem na bebida, essas light, tem alto teor de sódio. Diz que elas são piores, diz que é melhor você, já ouvi dizendo, né? O doutor pode confirmar se é verdade ou não, que é melhor você tomar uma Coca-Cola normal, aqui não é diet, do que a light, por causa do excesso de sódio mesmo. É verdade isso? Isso, para o hipertenso. O hipertenso, a Coca-Cola zero, tem que tomar muito cuidado porque a quantidade de sódio é muito grande. Já para o diabético, apesar da quantidade de sódio ser grande, ele tem que ser a zero e tomar menos. Então, a que a gente preconiza, vai tomar Coca Zero, Coca Light, no máximo uma latinha. E não tomar toda hora, você está no meio de churrasco lá que a carne é salgada, a salada, e aí você toma uma latinha, toma outra, e vai uma garrafa e continua tomando. A ingesta de sódio é muito grande. Doutor, quais são as principais causas das doenças valvares? No Brasil, isso depende da região, mas a gente fala a nível Brasil, as doenças valvares, que são doenças das válvulas cardíacas, que a gente tem 4 válvulas, as principais é a congênita e a febre reumática, que é uma doença que é adquirida na adolescência, na infância. Uma doença que vem uma infecção por uma bactéria chamada Streptococcus, e a pessoa que tem a predisposição, ela desenvolve essa febre reumática. E o que é isso? É uma doença que ele teve infecção bacteriana, o organismo ele responde de uma forma imunológica exacerbada e ataca a válvula dele e acaba destruindo, danificando a válvula, e com isso leva a uma cirurgia cardíaca, uma troca de válvula. A mais comum no nosso meio é essa febre reumática e depois a congênita. Juntando as duas, é a grande maioria no nosso meio. Aí você fala, como prevenir? As congênitas não tem como prevenir, porque é genética, a sua vai ser desenvolvida. E os sintomas das doenças, como você percebe? Os sintomas, as doenças valvares, o principal é a falta de ar, a canseira, a dispneia que a gente chama. E é importante você tocar nisso porque assim, ela quando começa a dar sintomas, ela já está num grau mais avançado. Então a doença valvar, ela tem que ser diagnosticada precocemente. Qual o tipo? Porque muitas doenças valvares, elas são benignas, evoluem muito bem, e você vê que está 80, 90 anos e não vai ter grandes problemas. Mas algumas, você quando atingir a maior idade, você vai ter problema sério, que ela desenvolve uma miocardiopatia dilatada, uma insuficiência cardíaca, arritmias, como fibrilação atrial, e isso complica a sobrevida sua e a própria qualidade de vida sua. Então, ela tem que ser diagnosticada precocemente, o tipo, e tratada de uma forma efetiva, se precisa de tratamento. Certo. Nós vamos a mais um minuto de intervalo e voltamos daqui a pouco.
voltamos a conversar com o Dr. Paulo Serra, que é médico cardiologista e também é membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que está esclarecendo vários assuntos voltados à saúde da população. Doutor, a gente escuta muito falar sobre morte súbita, né? O que é, na verdade, a morte súbita? A palavra morte súbita, o que a gente entende e tem uma definição? É realmente a pessoa aparentemente não tem nada, não significa que tenha ou não tenha. Aparente, a pessoa sem sintomas, sem nada, nunca apresentou nada e morre subitamente. Não é a parada cardíaca. A parada cardíaca você pode ter reanimação, volta e a pessoa ressuscita e tem a vida. A morte súbita, independente de qualquer coisa, você é morte, você morreu naquele momento. Não foi simplesmente uma parada cardíaca, você é morte súbita, por isso é a palavra súbita. Você aparentemente não tem nada e morreu. Por mais que você esteja, você está na porta do pronto-socorro, está na rua, qualquer que seja, é morte. Você faz de tudo e morreu, está morto aquela pessoa. Aconteceu um caso, por exemplo, eu participei de uma meia maratona em Campinas e um senhor, um jovem senhor de 50 anos, ele morreu durante o percurso. E ele já tinha uma história, de corridas, ele era preparado, E ele sofreu um infarto fulminante durante a corrida. Por que isso acontece com uma pessoa que tem um preparo físico, que sempre corre, que tem uma vida saudável? Primeiramente, a medicina, a gente tem que pensar que não é matemática, a gente não consegue detectar todas as patologias de 100%. Então, provavelmente, apesar dele ser um atleta de alta performance, ter feito avaliações, tem patologias que você não consegue detectar. E aparentemente é um cara normal e, como você falou, é um cara atleta que vem vindo, nunca te vai alertar que você vai ter uma morte súbita, vai ter um infarto. Então, não que ele não tinha problema, ele não foi detectado o problema, na realidade, com o recurso que foi feito para avaliação dele, não conseguiu detectar. O infarto, os exames primordiais para o infarto, para você detectar se ele pode fazer uma academia, pode fazer qualquer atividade física, é o teste ergométrico. Ele é barato, fácil acesso para a população e te dá uma sensibilidade muito grande e uma segurança para quem vai praticar o esporte. Para aqueles que têm uma complicação maior, que tem não consegue fazer um teste ergométrico, tem uma dificuldade para se locomover tendo uma esteira, existem outros exames, que é o eco de estresse, que você faz deitado, uma cintilografia do miocárdio, que você também faz deitada, e também tem uma sensibilidade muito grande para o diagnóstico de uma coronariopatia ou até mesmo de uma cardiopatia associada. O eletro, que a gente também menospreza, ele é muito importante, porque existem patologias, que a gente fala de arritmias cardíacas e problemas cardíacos, que só no eletro você já detecta e ele tem risco de morte súbita com aquela patologia diagnosticada com eletro. Então o eletro, por incrível que pareça, que todo mundo ignora e ele acha que é uma coisa simples, que não tem resolução nenhuma, ele tem muita resolução. Então o cara tem que ter um diagnóstico preciso para realmente fazer uma atividade física segura. Todos nós não estamos isentos de uma morte súbita, qualquer um de nós, ou infarto fulminante, ou qualquer que seja uma doença cardiovascular. Mas se você fizer a prevenção, fizer os exames adequados, o risco seu diminui isso em menos de 5%. Então, por isso você deve fazer. Fala assim, então não faz nada porque se eu tiver que ter, eu vou ter. Negativo. Você vai pegar em grande maioria, em torno de 90%, 95%, você pega as doenças, você detecta e previne. Agora, em torno de 5% a 10% você não consegue pegar, infelizmente. E a única forma de ser evitada a morte súbita é através de exames? Através de exames. Você tem que fazer um check-up, passar no cardiologista, fazer uma avaliação criteriosa de acordo com sua queixa, com seus antecedentes, seus fatores de risco. A gente vê muito, o score de risco, que é uma graduação de cada pessoa que chega na sua frente. De acordo com aquele score de risco, você solicita determinados exames para você ter uma acurácia maior no exame e chegar no diagnóstico preciso. Doutor, com relação até a questão dos exercícios físicos, as pessoas têm se exercitado mais
para até prevenir problemas cardíacos ou não? Tem tido. A população ainda continua muito sedentária. Continua muito sedentária, mas a procura tem aumentado. Justamente por essas mortes súbitas no esporte, atletas conhecidos, o caso mais famoso foi o Serginho de São Caetano, que começou toda essa repercussão e o pessoal investiu em cima disso. Então o pessoal se alertou mais e estão procurando mais o médico, fazendo avaliações e indo na academia. Mas ainda a porcentagem é muito pouca ainda para a gente ter uma repercussão a nível de saúde pública. São poucas pessoas que realmente estão conscientes e estão indo. Está maior, nesses 10 últimos anos aumentou a demanda, mas ainda é muito pouco para a saúde pública nossa. O que é doença coronária, doutor? A doença coronária, a palavra coronária vem da artéria que irriga o coração, que é ela que realmente, se ela entupir, vai dar um infarto do miocárdio. E a doença, ela ocorre dentro do vaso. O vaso nosso, nós temos 3 camadas. A principal chama endotélio, que é como se fosse uma proteção dentro do vaso. Quando você começa uma doença aterosclerótica, esse endotélio, ele começa a ficar doente e ele forma uma fissura, uma abertura ali. Ali é o ponto de partida para formar a placa, que é rica em cálcio, colesterol, fibrose. Essa placa é que vai entupir sua artéria e vai dar um infarto do miocárdio. Então, tem que cuidar muito bem dessa artéria das coronárias. E como que você previne isso? É justamente não fumando, controlar o alcoolismo, sedentarismo, a prática de esportes, dieta rica em sal, e aí vai, hipertensão arterial, diabetes. Os maiores fornecedores nossos na cardiologia são os pacientes diabéticos, são de alto risco. Quando vem, já vem com a doença avançada. Então são patologias, são coisas agregadas de fatores de risco que a gente tem que minimizar para desenvolver esse processo aterosclerótico. E ela é sintomática também, a doença coronária? Também dá para perceber que você está com um problema no coração? Muitas vezes você consegue detectar que é a dor no peito. Tem uma característica da dor, você consegue detectar, e os exames que a gente acaba detectando. Mas tem uma pequena parte que ela é assintomática. Quando ela já vem, ela já está mais avançada. Então você vem com uma placa de 30%, 40%, a placa é estável, que a estabilidade da placa, ela vai te dar sintoma ou não. E o grau de obstrução. Então no início, você pode ter uma pessoa como normal. Aquele pessoa que vai no médico, fez o check-up, achou que estava tudo em ordem, o exame não conseguiu detectar a lesão, e o cara, uma semana depois, infartou. Fala assim, poxa, mas você acabou de fazer um check-up e infartou? Então, muitas vezes, ela é silenciosa. E o exame não detecta aquilo que a gente tinha comentado anteriormente. Doutor, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pela sua entrevista esclarecedora, né? Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, e é uma satisfação estar aqui, podendo esclarecer os assuntos, que é um assunto abrangente, tem muita coisa para falar. Então está convidado a voltar, vamos fazer outras. Estou à disposição, e muito obrigado a toda a equipe, a você, em especial ao Elvésio, que é um amigão meu, está sempre em contato comigo aí, e a gente vê que ele tem uma responsabilidade muito grande de levar informação em todos os sentidos, não só na saúde, que ele procura e vai atrás. E comprometido, né? Comprometido com o nosso país, que todos nós deveríamos estar igualmente com ele. Muito obrigada. O programa Destaque Social fica aqui. Nos vemos em breve.